A paz do Senhor, queridos. Estamos iniciando mais uma videoaula subsídio de seu canal EBD Fácil e Motivadora. E na aula de hoje nós estaremos comentando a lição de número 4 das lições bíblicas jovens, que tem como título A Autenticidade contra a Parcialidade. Nós estamos dando prosseguimento aos nossos estudos bíblicos deste trimestre, o qual estamos comentando o tema A Verdadeira Religião, um convite à autenticidade na carta de Tiago. E hoje chegamos na nossa lição de número 4, a autenticidade contra a parcialidade. Como os irmãos estão sabendo, né, todo início de aula nós falamos e estamos comentando a carta de Tiago. E hoje estaremos comentando um pouco sobre a parcialidade, o que vem a ser isso, quando o Tiago dá essas instruções práticas, porque nós vimos ao longo deste trimestre, né, chegando na lição de número 4, que Tiago é uma carta, a carta que Tiago escreve é uma carta prática, onde nós vemos ali conselhos, alertas para a prática cristã de maneira eficaz, ou seja, a fé sendo manifestada na prática. Isso vai ser um tema central, vamos falar assim, do que nós vamos falar na lição do próximo domingo, mas nessa lição nós vamos comentar um pouco sobre a autenticidade contra a parcialidade, porque isso são advertências que está na carta de Tiago. Tiago nos ensina que não devemos tratar as pessoas com parcialidade, com interesse ou preconceito. E imparcialidade é um valor fundamental na comunidade cristã, ou seja, eu não devo fazer diferença entre um e outro. Por isso nós estamos falando que a imparcialidade é justamente esse valor fundamental na comunidade cristã, porque isso vai refletir justamente o amor de Deus e a justiça de Deus. Então, nós, crentes salvos em Cristo Jesus, somos alertados contra essa tendência humana de favorecer uns em detrimento de outros, justamente com bases em fatores superficiais. E que fatores pode ser esse? Pode ser riqueza, pode ser status social, pode ser a aparência. Então, nós somos desafiados a seguirmos um padrão mais elevado, lembrando que todos são iguais diante de Deus. Então, a parcialidade, meu irmão, não apenas distorce a justiça, mas ela também mina a unidade e a pureza da fé. Então, isso tem que ficar bem firme, bem visível na nossa a prática cristã, na nossa vida diária. Então isso, meu irmão, nós temos que combater. Então o autor vai falar já aqui no primeiro tópico da lição, vai falar sobre a proibição da acepção de pessoas, o mandamento. Neste ponto aqui, o autor vai falar justamente sobre o que Tiago escreve, porque Tiago capítulo 2, versículo 1, ele fala: meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, com acepção de pessoas. Então aqui Tiago já está nos alertando, já está nos chamando para que o mandamento de Jesus Cristo vai mostrar justamente que a fé cristã ela deve ser vivida com uma visão igualitária, com uma visão sem favoritismo. Ele fala sem acepção de pessoas. E o termo grego que é utilizado aqui para acepção vai justamente significar a pessoas que vão dar preferência como mais valioso, alguém que é rico, alguém que é nascido pobre, alguém que é poderoso. Então aqui é justamente eu favorecer alguém em detrimento de outro que não tem as qualidades que eu acho que deveria ter. Então essa prática, meu irmão, ela era muito comum na comunidade antiga, vamos falar assim, na qual os ricos, os poderosos, eram frequentemente tratados com maior respeito e privilégio do que os pobres e desfavorecidos. Mas as escrituras sagradas nos desafiam a transcender essas práticas mundanas e a refletir justamente o caráter
imparcial de Deus em nossas interações humanas. Milênios se passaram, mas esse desafio ele permanece atual. Isso que nós temos que ficar em mente. O desafio ele permanece atual. O segundo subtópico da lição, o autor vai falar sobre tratamento injusto não deve existir entre os santos. Neste ponto aqui, o autor justamente vai falar sobre a forma de tratar. No primeiro ponto, a gente falou mais sobre o mandamento, o que a palavra de Deus nos mostra, né, através principalmente de Tiago, e a gente vê também outros textos que vai falar sobre isso, não apenas Tiago, mas Paulo fala muito sobre isso, principalmente em Romanos 2:11, Efésios 6:9, Colossenses 3:22. Mas nesse segundo subponto aqui, ele vai falar do tratamento injusto, ele não deve existir entre os santos. Por quê? Porque os cristãos são chamados a tratar os outros com o mesmo respeito, com a mesma dignidade, e isso independe da posição social da pessoa, da riqueza, da raça ou de qualquer outro fator externo. Nós, crentes, devemos estar conscientes de nossas próprias tendências, porque isso é fruto justamente da natureza humana caída. Então, a natureza humana caída, ela quer mostrar favoritismo, ela quer esforçar para fazer aquilo que desagrada ao Senhor. Mas dentro de cada um de nós temos o Espírito Santo, que ele vem para corrigir as nossas atitudes, e quando muitas vezes falhamos, ele está disponível para mostrar que errou. Você precisa voltar, porque você está errado, o que você fez está errado, em todos os sentidos, e também justamente na parcialidade, quando eu dou preferência a um em detrimento de outro. Então o Espírito Santo ele vem corrigir as nossas atitudes, porque ele quer que venhamos a justamente amar o próximo como a nós mesmos, porque isso foi o que Jesus ensinou, e viver na prática justamente do fruto do Espírito Santo, porque as virtudes do fruto do Espírito Santo é justamente amor, é paz, é alegria, é bondade, é benignidade, é mansidão, é temperança, é domínio próprio, é fé. Então tudo isso é as virtudes do fruto do Espírito Santo na nossa vida. Então, a palavra de Deus vai nos mostrar que o tratamento injusto, ele não deve existir entre os santos. Por quê? Porque o tratamento injusto, ele macula a santidade de Deus, e nós somos chamados a sermos santos. Então, quando a pessoa está fazendo um tratamento injusto, o tratamento injusto aqui não é, meu irmão, eu estar xingando a outra pessoa, não é eu estar tratando mal a outra pessoa, é eu dar preferência a uma pessoa que tenha um status social, que tenha riqueza, que tenha, sei lá, qualquer outra coisa. Então eu dou preferência, eu dou mais atenção no seio da igreja àquela pessoa que possui recursos financeiros mais do que outro, aquela pessoa que dentro da sociedade tem um status elevado, é uma pessoa conhecida, uma pessoa pública, onde ele passa as pessoas conhecem. Então a tendência humana é dar preferência para essas pessoas, mas a Bíblia vai nos mostrar que não deve ser assim no seio da igreja. O que deve acontecer é justamente o contrário. Vamos falar o contrário, porque na verdade não é nem o contrário, né? Não deve acontecer nem assim, nem o contrário, deve acontecer de forma igualitária. Da mesma forma que eu saúdo o rico, eu saúdo o pobre. Da mesma forma que eu saúdo aquele que tem status na sociedade, eu saúdo aquele que não tem status nenhum. Da mesma forma que eu saúdo aquele que tem uma mansão, eu saúdo aquele que mora num barraco. Porque é assim que a palavra de Deus nos ensina. O terceiro subtópico deste tópico vai falar justamente sobre a lei real. A lei real que ele está citando aqui é justamente o que Tiago fala no versículo de número 8.
que é justamente amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Porque é isso que nós devemos cumprir. Amar ao teu próximo como a ti mesmo. Se fizer isso, nós estamos fazendo bem. Porque isso está justamente dentro daquilo que Jesus falou. A lei se resume em 2 mandamentos: amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Como a carta de Tiago é uma carta prática de relacionamento, vamos falar assim, é a fé sendo visível, sendo evidenciada pelas obras. Tiago está falando justamente da segunda parte, né, que é, vamos falar, metade do cumprimento da lei é justamente amar ao próximo. E é isso que Tiago está falando aqui. E o autor vai colocar como uma lei real, entre aspas, para nos mostrar justamente que este é um princípio central que ele deve governar as ações dos cristãos, promovendo igualdade e justiça. Então a igreja, ela deve ser um lugar onde todos são bem-vindos, onde todos são valorizados igualmente. Isso inclui ser hospitaleiros com os pobres, com os marginalizados e todos aqueles que são frequentemente discriminados pela sociedade. Então, acolher e valorizar o indivíduo, meu irmão, não é acolher pecado nem práticas contrárias ao ensino da palavra de Deus. Não é isso que nós estamos falando aqui quando nós falamos que temos que acolher, temos que tratar igual. Aqui nós não estamos dizendo que acolher é o sentido de eu aceitar o pecado da pessoa. Não confunda fazer acepção de pessoas por razões socioeconômicas, sociais, com apoio a práticas contrárias às escrituras. A igreja, ela deve acolher a todos, e nesse acolhimento ela demonstra o amor de Deus, que justamente é o que transforma qualquer realidade à luz, né, vamos falar assim, da sua palavra. O tópico 2 da lição, o autor vai falar justamente sobre as consequências do fazer acepção de pessoas, divisão. O preconceito social, aqui o autor vai mostrar justamente, entrando nesse lado social, que vai falar sobre divisão, vai falar justamente sobre o preconceito social, é o gerador de divisão, é o gerador de desunião dentro da comunidade cristã. Então, quando tratamos as pessoas de maneira diferente, com base justamente em seu status socioeconômico, nós estamos minando a unidade que Cristo deseja para o seu corpo, a sua igreja, que é a igreja. Então, a unidade do corpo, meu irmão, é o tema central do Novo Testamento. Então, qualquer forma de preconceito, qualquer forma de incluído socialmente, e tudo isso vem atentar contra a unidade. E tudo que vier atentar contra a unidade vem causar divisão, causa enfraquecimento, a comunhão que deve existir entre os irmãos. Então a palavra de Deus, ela enfatiza justamente a unidade que os crentes devem ter em Cristo Jesus. E Jesus, quando cita Isaías capítulo 61, ele é retratado no texto, né, em Lucas ali capítulo 4, versículo 18. Jesus Cristo, ele fala sobre isso. Ele fala justamente que o Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração. Então, neste ponto aqui, nós verificamos de forma clara, de forma concisa, que quando existe exclusão, quando existe marginalização de qualquer grupo, isso contradiz o coração do Evangelho. O coração do Evangelho é amor, é inclusão, é restauração para aquelas pessoas que estão afastadas de Cristo Jesus. Então isso tem que ser constante na nossa vida. O tópico 2 da lição, o autor vai falar julgamento. Neste tópico aqui, o autor vai mostrar justamente aquilo que nós temos que saber pela palavra de Deus e compreendemos, que é justamente a compreensão de que todos serão julgados por Deus.
E esse julgamento que nós sabemos que todos vão ser julgados por Deus, meu irmão, isso é o que deve motivar a que cada um de nós venhamos a viver nossas vidas de forma que espelhem os valores do reino de Deus, justamente onde a misericórdia e o amor, eles são centrais. Então, nós, crentes salvos em Cristo Jesus, somos chamados a viver de acordo com os princípios do Evangelho, que inclui a obediência a Deus e a prática da justiça e a prática da misericórdia. A misericórdia, ela deve ser esse traço distintivo dos crentes, refletindo justamente o caráter de Deus. Então, a prática da misericórdia, ela traz não só benefícios, né, como nós vamos falar no último ponto da lição, vai trazer benefícios e traz vários benefícios para cada um de nós. Mas, por enquanto, neste ponto aqui, o que nós devemos deixar claro é justamente que nós passaremos por um julgamento. E quem é que vai julgar? É o justo juiz. É o justo juiz. Nesse dia, meu irmão, não teremos como contra-argumentar contra aquilo que Deus vai revelar sobre cada um de nós, porque estaremos sujeitos a esse julgamento. E Deus vai ver e vai nos mostrar se erramos ou se acertamos. Mas a lição, a palavra de Deus vem justamente para nos mostrar e para nos ensinar que nós estaremos debaixo do julgamento de Deus. E a palavra de Deus, ela fala que se eu fizer bem em não fazer acepção de pessoas e amar o meu próximo como a mim mesmo, eu estou fazendo bem. Então isso tem que ser claro para a nossa vida. O terceiro subtópico deste tópico aqui vai falar justamente sobre desvalorização do ser humano. Neste ponto aqui, o autor vai mostrar justamente essa parte de quando nós estamos agindo com parcialidade, ou seja, agindo com preferência para quem é rico, quem tem posição, aquele que é conhecido, aquele que tem influência, ou dentro da igreja ou fora da igreja. Quando nós estamos fazendo isso, o autor vai nos mostrar justamente que nós estamos desvalorizando o ser humano. Por quê? Porque a dignidade humana está sendo afetada. E eu, quando estou, meu irmão, agindo desta forma, de forma parcial, ou seja, preferindo um do que outro, ou agindo em melhor tratamento com um do que com outro, eu estou, meu irmão, ferindo a imagem e a semelhança de Deus, porque Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, e todos são criatura de Deus. Nós sabemos disso, entretanto, nós temos certeza de que fomos feitos filho de Deus, porque aquele que aceita Jesus, Jesus falou, deu-nos o poder de sermos feitos filho de Deus. Contudo, todo homem, ele é uma criatura de Deus. E como criatura de Deus, o homem ele tem uma imagem, ele tem uma semelhança com Deus. Talvez esteja distorcida, né? Como temos essa certeza de que estamos vivendo sobre a nossa natureza caída, estamos suscetíveis a pecado, como pecamos todo dia. Todos nós pecamos. E a Bíblia fala, aquele que dizer que não tem pecado é mentiroso. Então pecamos, mas a palavra de Deus, meu irmão, ela fala para cada um de nós que a graça de Deus ela é manifestada a todos os homens. Se a graça de Deus ela é manifestada a todos os homens, como que eu, como que você vai fazer acepção de pessoas? Dando preferência a um, a outro. Isso não deve existir no seio da igreja. Isso desvaloriza o ser humano, como o autor da lição aqui fala neste segundo tópico. Então vamos partir justamente para o terceiro tópico da lição, que vai falar sobre um chamado à misericórdia. Agindo sem misericórdia. Tiago aqui vai mostrar justamente sobre esse julgamento que nós falamos. Por quê? Porque esse julgamento do qual eu falei anteriormente é justamente o que Tiago fala no capítulo 2, versículo 12 e 13, que o juízo ele é sem misericórdia sobre aquele que não usou de misericórdia. E a misericórdia ela vai triunfar sobre o juízo. Deus nos chama, meu irmão, a exercitar a misericórdia.
Exercitar onde? Nos nossos julgamentos e nas nossas ações com os outros. Então, Tiago aqui ele está justamente nos mostrando que se eu agir sem misericórdia, com acepção de pessoas, o meu tratamento no julgamento vai ser sem misericórdia. Agora, se eu agir com misericórdia, no juízo, a misericórdia ela vai triunfar. E isso o autor fala que é como se fosse a lei da liberdade, né? Entre aspas. Porque essa lei que Tiago fala em Tiago 1:25 e 2:12 vai justamente, meu irmão, ser descrita, né, como perfeita, entre aspas, e capaz de trazer liberdade, porque em Cristo os crentes eles são libertos do poder do pecado e são capacitados a viver em obediência. Então, os crentes salvos em Cristo Jesus, eles são libertos do poder do pecado e capacitados a viver em obediência. Então a misericórdia é justamente o reflexo, né, do caráter de Deus e o fruto esperado na vida de cada um de nós, porque nós fomos transformados justamente pela sua graça. O segundo subponto deste tópico, o autor vai falar sobre a prática da misericórdia. Porque a prática da misericórdia é o que nós estamos estudando ao longo deste trimestre, falando da autenticidade. Então, ser autêntico na fé significa viver de acordo com a misericórdia. É a prática da misericórdia de Deus. Isso deve envolver justamente eu tratar os outros com compaixão, com respeito. Eu não quero saber se a pessoa é rica, se a pessoa é pobre. Eu não quero saber a posição dela. Eu só tenho que entender que o amor de Deus, ele deve ser refletido. E o amor de Deus é incondicional. E a Bíblia fala que nós devemos ser seguidores de Cristo e fazer conforme Cristo fez. É a prática da misericórdia. É a prática da misericórdia. E essa prática da misericórdia, meu irmão, ela traz a compreensão de que, como falamos anteriormente, que o julgamento vai vir sobre todos. E o julgamento vindo sobre todos, isso é que deve motivar a cada um de nós a fazer com que os valores do reino sejam transcendentes na nossa vida, que as pessoas possam ver Cristo em cada um de nós. Isso que deve ser a máxima. O autor encerra a lição falando no último subponto, vai falar sobre a recompensa da misericórdia. Nós falamos, né, que a misericórdia ela deve ser um traço distintivo em cada cristão e deve refletir justamente o caráter de Deus. Por quê? Porque a prática da misericórdia, ela não só beneficia aqueles a quem ajudamos, mas também ela nos aproxima de Deus. E Jesus falou sobre isso em Mateus capítulo 5, versículo 7, que bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. É o que nós falamos lá atrás, que aqueles que vão passar por julgamento e agir sem compaixão, sem misericórdia, meu irmão, no dia do julgamento o juízo vai ser sem misericórdia, mas aquele que agiu com misericórdia, no julgamento a misericórdia ela vai triunfar. Porque a Bíblia fala que bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Então, meus amados irmãos, exercer misericórdia significa justamente agir com compaixão, com empatia, oferecendo ajuda, oferecendo perdão, especialmente aos que estão em necessidade, aos que estão em sofrimento. E essa prática, ela reflete justamente a verdadeira natureza da fé cristã, que se manifesta em ações concretas e amorosas. Então, quando nós praticamos a misericórdia, nós estamos mostrando ao mundo o caráter de Deus e vivemos de acordo com os ensinamentos de Jesus. Então, assim, meus amados irmãos, nós estamos encerrando a nossa lição de número 4 das lições bíblicas jovens e hoje comentamos a lição A Autenticidade contra a Parcialidade. Que Deus abençoe os irmãos
E até a nossa próxima aula, se assim o Senhor permitir.